Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira e vamos para mais um plantão prévio, onde a gente responde as dúvidas dos nossos inscritos. Se você quiser participar desse quadro, deixe sua pergunta aqui embaixo. Se ela for selecionada na próxima sexta-feira, a gente vai estar respondendo. Vamos para a primeira pergunta de hoje, que vem do Hélio Godoy. Bom dia, doutor. Meu processo está transitado em julgado desde o ano passado e parou a movimentação em junho de 2021. Por causa desse repetitivo. Será que agora volta a movimentar normalmente? Obrigado. É o seguinte, muito provavelmente o seu processo ele não transitou em julgado, tá? Porque o trânsito em julgado é quando o processo finaliza, né? Ele finaliza a fase de conhecimento e vai para a execução. Nessa execução, você cumpre ali com o que foi reconhecido na fase de conhecimento. Então, voltando ao seu processo, se ele está sobrestado por algum tema, ele só vai continuar a ter seu trâmite normal depois que esse tema for julgado. Deve ser algum tema aí do STJ, né, que está paralisado, está pendente de julgamento. Assim que os ministros resolverem, pode falar com o seu advogado para apresentar uma petição para que seu processo volte a tramitar normalmente. Mas enquanto esse tema não for julgado, o seu processo fica assim, suspenso, sobrestado. Vamos para a próxima pergunta, pessoal, do Wilson Joanesia. Vigilante antes de 95 pode aposentar sem PPP? O INSS aceita? Ô Wilson, se na sua carteira de trabalho tiver escrito lá vigilante, sim, você não vai precisar de nenhum PPP, porque nessa época era uma outra legislação, né? Nessa época, algumas profissões que estavam em carteira, né, que estavam anotadas em carteira, bastava para ser reconhecido como especial. Então você aplica a legislação da época e já basta, né, não precisa de PPP. Então, nesse caso, sim, é para o INSS aceitar. Só que fica muito esperto, porque às vezes passa batido isso, viu? Então, tenha atenção redobrada na hora de pedir seu benefício. Uma próxima pergunta do Denis Anderson. Fiquei 27 anos numa empresa, meu PPP veio com bastante erro. Estão se negando a me enviar um atualizado. O Denis, sobre PPP, vou falar novamente aqui. Primeiro, tenta ir na via amigável, conversar com a empresa, né? Faça tudo por escrito, deixe registrado, envie um e-mail, um carta com a R. Tem que demonstrar ali que você tentou pelo menos, né, conversar com a empresa amigavelmente. Se ainda assim eles baterem o pé, negarem a corrigir o documento, então havia aí uma ação trabalhista para que seja feita essa correção. Ou se você quiser direto na vara federal, mas isso aí você tem que conversar com o seu advogado, pegar PPPs paradigmas, né, PPPs de uma empresa similar, em que o funcionário exerceu um cargo similar, em setor similar, para demonstrar que tem algum erro aí nesse PPP. Ou então, converse com algum ex-funcionário que entrou com alguma ação trabalhista contra a empresa. Se tiver algum laudo pericial ali, você pode sim utilizar no seu processo de aposentadoria para reconhecer o tempo como especial. Isso aí varia muito de caso a caso, tá? É uma análise aí bem concreta, mas você tem sim essas possibilidades que eu te falei. Infelizmente, isso é muito comum nos dias de hoje. Uma próxima pergunta, pessoal, do Reinaldo Olegário. Sou metalúrgico há 26 anos, área insalubridade. Posso aposentar com 52 anos? Reinaldo, primeira coisa que você vai fazer é pedir um PPP, né, dessa empresa que está trabalhando, para ver se de fato esses 26 anos são especiais. Se eles forem especiais, né, você provavelmente atingiu os 25 anos pós-reforma. Então você vai ter que fazer um cálculo aí, procurar algum profissional para escolher se você quer esperar a regra de transição de 86 pontos, e agora após a reforma da Previdência você tem que cumprir 86 pontos, que é a soma da sua contribuição com sua idade, ou você quer converter todo esse tempo especial em comum e já pegar aí uma aposentadoria. Isso tudo é cálculo que eu estou falando, tá? Qual vale mais a pena? Depende de caso a caso, depende do seu histórico de contribuição, tem que ver como que vai ficar o valor, se você converter tudo especial para comum ou se você quiser esperar lá na frente. Nem sempre compensa esperar, tá? Hoje tá muito... Não tem uma regra universal aí, infelizmente. Tudo é cálculo. Como eu falei, depende do seu histórico de contribuição perante a Previdência. Eu recomendo você fazer isso já. Não espere para fazer isso lá na frente, porque às vezes você atinge alguma regra aí vantajosa para você e não tá sabendo. Cada mês que passa, você está perdendo aí um valor de aposentadoria. Vamos lá para a próxima pergunta do Adilson Pereira. Dr. Bruno, gratidão. Doutor, juiz deu sentença com tempo especial, ficou em 39 anos e 3 meses até 10 de agosto de 2019. Pega a regra antiga 80%? Obrigado. Esse é um caso clássico, né, de direito adquirido, regras anteriores à reforma. Então, pelo que o Adilson está falando aqui, ficou demonstrado que ele tinha direito a uma aposentadoria antes da reforma, né, que a reforma foi em novembro de 2019. Nesse caso, sim, você vai pegar a regra antiga, Adilson, e a forma de cálculo aí da sua aposentadoria vai ser descartando as 20% menores, ou seja, você vai ficar com as 80% maiores de
valores de contribuição. O valor da aposentadoria em si, realmente, a gente não tem como saber, você vai ter que conversar com o advogado responsável pelo seu caso para fazer o cálculo do benefício. Esse foi o plantão prévio de hoje. A gente sempre recomenda para que vocês consultem com um profissional especializado antes da entrada na sua aposentadoria. Se você quiser uma análise personalizada do seu caso, é só você entrar lá no nosso site www.bdadvocacia.adv.br, clicar na opção de consulta previdenciária, preenche o formulário de contato que a gente vai entrar em contato com você. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de clicar aqui no joinha abaixo e inscrever-se no nosso canal. Obrigado por me acompanhar até aqui, eu vejo você no próximo vídeo.